Fonte do bem que sacia e cura o coração. Quem crê no nosso relato, a quem o braço de Arrua foi revelado, pois diante dele ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. O povo o desprezou e evitou, um homem de dores que conhece bem a enfermidade. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado. Não o tivemos em alta conta. Na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores ele sofreu. Contudo, nós o consideramos culpado, castigado e afligido por Yahweh. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. Todos, como ovelhas, nos desviamos. Cada um tomou o próprio caminho. Mesmo assim, Yahweh pôs sobre ele a culpa de todos nós. Ainda que maltratado, foi submisso. Ele não abriu a boca. Como um cordeiro levado à morte, como uma ovelha silenciosa diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Depois da prisão e do sentenciamento forçados, ele foi levado. Ninguém de sua geração protestou por ele ter sido eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, que merecia o castigo. Foi-lhe dada uma sepultura entre os ímpios, em sua morte ele estava com o rico. Apesar de ele não ter agido com violência, nem dito nada enganoso, ainda assim foi do agrado de Yahweh esmagá-lo com a enfermidade, para ver se ele se apresentará como oferta pela culpa. Se ele o fizer, verá sua descendência e prolongará seus dias. Em sua mão o desejo de Yahweh será realizado. Depois da provação ele ficará satisfeito. Por seu conhecimento, dor e sacrifício, meu servo justo tornará muitas pessoas justas. Ele sofre pelos pecados delas. Portanto, eu lhes darei uma porção com os grandes, e ele dividirá os despojos com os poderosos, por ter exposto a si mesmo à morte e ter sido contado com os pecadores. Apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos ofensores. Yeshayahu, Isaías 53. Ora, a primeira aliança possuía regras relativas à adoração em um lugar sagrado aqui na terra. Uma tenda foi erigida chamada Lugar Sagrado. Nela estavam a menorá, a mesa e o pão da proposição. Atrás da segunda paroquete, da segunda cortina, estava a tenda chamada Lugar Especialmente Sagrado, onde se encontravam o altar de ouro para a queima de incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Na arca estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Aharon, que floresceu, e as tábuas da aliança feitas de pedra. Acima dela estavam os queruvim, que representava Shekinah, lançando sua sombra sobre a tampa da arca. Agora, porém, não é tempo de falar detalhadamente sobre essas coisas. Contudo, arranjado dessa forma, os Kohanim, os sacerdotes, entram na tenda exterior todo o tempo para exercer suas funções, mas apenas o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, entra na tenda interior. Ele o faz apenas uma vez por ano e deve sempre levar sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Por esse arranjo, Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, mostrou que enquanto a primeira tenda estivesse em pé, o caminho para o lugar sagrado permanecia fechado.
Isso simboliza a era presente e indica que a consciência da pessoa que desempenha o serviço não pode ser alcançada pelas ofertas e sacrifícios realizados, porque essas práticas envolviam apenas comidas, bebidas e diversos tipos de lavagens cerimoniais, regras concernentes à vida exterior, impostas até o tempo em que Ahua reformulasse toda a estrutura. Quando o Mashiach apareceu como Kohen Gadol, das coisas boas que já estão acontecendo, então, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ela não pertence ao mundo criado, ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ele o fez não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, libertando dessa forma seu povo para sempre. Se a aspersão de pessoas cerimonialmente impuras, com o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha restauravam-lhes a pureza exterior, quanto mais o sangue do Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Yahweh como sacrifício imaculado, purificará nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Elohim vivo. Por causa dessa morte, ele é o mediador de uma nova aliança, visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna. No caso de um testamento, é necessário que se apresente evidência da morte de quem o fez, porque o testamento só tem efeito no caso de morte, ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Esta é a razão pela qual a primeira aliança também foi inaugurada com sangue. Depois de Moshe ter anunciado cada mandamento da Torá a todo o povo, ele pegou sangue de bezerros, água e usou lã escarlate e sopo para aspergir o rolo e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Yahweh lhes ordenou. Da mesma forma, aspergiu com o sangue a tenda e todos os utensílios de suas cerimônias. Pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Portanto, essa é a razão pela qual as cópias das coisas celestiais deveriam ser purificadas, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores a esses, porque o Mashiach entrou no lugar sagrado que não foi feito por seres humanos, mera cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para se apresentar agora a nosso favor na presença de Yahweh. Além disso, ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote que entra no lugar sagrado ano após ano com sangue alheio. Se assim fosse, ele teria de sofrer a morte muitas vezes, desde a fundação do universo. Mas agora ele apareceu uma vez, no fim dos tempos, a fim de eliminar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma que os seres humanos devem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo, também o Mashiach, tendo sido oferecido uma única vez pelos pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por ele. A Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Portanto, ela nunca pôde, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos incessantemente, ano após ano, conduzir ao objetivo quem se aproximava do lugar sagrado para oferecê-los. De outra forma, não teria cessado a oferta desses sacrifícios? Se as pessoas que realizavam o sacrifício tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Não, ocorre ao contrário. Nesses sacrifícios há uma recordação dos pecados ano após ano. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados.
Esta é a razão pela qual, ao entrar no mundo, ele diz: não é tua vontade receber sacrifício animal e oferta de alimento. Ao contrário, um corpo me preparaste. Não, tu não tens agradado das ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: vejam, no rolo está escrito a meu respeito: vim para realizar tua vontade. Primeiro ele disse: tu não desejaste nem te agradaste de sacrifícios animais, ofertas de alimento, ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado, os quais eram realizados de acordo com a Torá. E então aqui estou para cumprir tua vontade. Ele cancela o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Em conexão com sua vontade, fomos separados para Elohim e feitos santos, de uma vez por todas, pela oferta do corpo de Yahushua, o Mashiach. Dia após dia, todo o Kohen se apresenta e realiza seus serviços, oferecendo vez após vez os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Mas este, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Yahweh e passou a esperar daí em diante até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele conduziu ao objetivo de uma vez por todas os que estão sendo separados por Yahweh para serem santos. Arua HaKodesh, o Espírito do Santo, nos dá o testemunho, porque depois de dizer: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Yahweh, porei minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. A seguir acrescenta: dos pecados e das iniquidades deles não me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Portanto, irmãos, temos confiança para usar o caminho aberto por Yahushua até o lugar especialmente sagrado. Ele o inaugurou para nós, o novo e vivo caminho, através da paroquet, da cortina, mediante a sua carne. Temos também um grande sacerdote sobre a casa de Yahweh. Dessa forma, aproximemo-nos do lugar sagrado com o coração sincero, na certeza plena que procede da confiança, com o coração limpo pela aspersão, para nos purificar da consciência culpada, e tendo o corpo lavado com água pura. Continuemos nos apegando com firmeza à esperança. Aquele que fez a promessa é digno de confiança. E mantenhamos a atenção dada uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Quanto mais quando vocês percebem a aproximação do dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas a terrível expectativa do juízo, do fogo que consumirá os inimigos. Quem desconsiderasse a Torá de Moshe era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o filho de Elohim, que tratar como algo comum o sangue da aliança que o fez santo, e insultar o Espírito doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também Yahweh julgará seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Elohim vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando depois de terem recebido a luz, vocês suportaram uma luta terrível e sofrimentos. Algumas vezes foram expostos publicamente e perseguidos. Em outras ocasiões, permaneceram fielmente com quem foi tratado da mesma forma. Vocês partilharam os sofrimentos dos que foram lançados na prisão. Também, quando suas posses foram confiscadas, aceitaram o fato com alegria, por saberem que seus bens eram superiores e durariam para sempre. Por isso, não lancem fora sua coragem. Ela trará consigo uma grande recompensa. Vocês necessitam de perseverança, de modo que quando tiverem feito o que Yahweh deseja, possam receber o que ele prometeu. Porque há pouquíssimo tempo aquele que está por vir virá e não demorará.
Mas a pessoa justa viverá a vida baseada na confiança. Se ela retroceder, não me agradarei dela. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança e, dessa forma, preservamos nossa vida. Hebreus 9 e 10. Abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem Yahweh não imputa culpa, em cujo espírito não há engano. Quando me calei, meus ossos envelheceram, por causa de meu gemido durante todo o dia. Dia e noite tuas mãos pesavam sobre mim. Meu vigor esgotou-se como uma seca no verão. Quando confessei meu pecado a ti, quando parei de esconder minha culpa e disse, confessarei minhas ofensas a Yahweh, então tu perdoaste a culpa de meu pecado. Por isso, todo fiel deveria orar no tempo em que pode ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não o alcançarão. Tu és um lugar oculto para mim. Me manterás longe da angústia, tu me protegerás com canções de libertação. Eu te instruirei e te ensinarei neste caminho que estás. Eu te darei conselhos, meus olhos estarão sobre você. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que deve ser direcionado com cabresto e estribo, ou então não obedece. Muitas são as tormentas do ímpio, mas a graça envolve aqueles que confiam em Yahweh. Sejam felizes em Yahweh, regozijem-se, ó justos, gritem de alegria todos vocês, retos de coração. Terrilim, Salmo 32.